o planejamento do escopo já redigido nos permite dar o primeiro passo no planejamento, que seria criar a EAP do projeto, que significa representar todo o trabalho tangível e intangível. Isso é muito importante, porque todo o trabalho tangível e intangível é o trabalho que aparece e o trabalho que não aparece. E a EAP é uma forma gráfica de representar o texto do projeto. Eu vou lançar a mão do aplicativo gráfico para mostrar como é que seria essa criação estruturada. Imaginemos a casa feliz como um objeto a ser produzido. E o texto é bem claro. O escopo é bem claro. Contém tudo o que é necessário e as características necessárias para construir a casa. Só que também é possível extrair do texto que essa casa possui partes. Quer dizer, o contrato, o pedido, possui partes. É composto por uma casa, uma piscina, uma churrasqueira. Talvez a piscina e a churrasqueira sejam a parte feliz da casa. Então nós temos alguma coisa tangível. Uma churrasqueira, uma piscina e uma casa. A pergunta é, se entregar a casa, a piscina e a churrasqueira, nós atendemos plenamente o contrato, o pedido, ou fica faltando alguma coisa? E aí a gente fala, esse trabalho é tangível. Esse trabalho é tangível. Você vê. Mas para garantir que o projeto de fato, Casa Feliz, seja atendido, não basta apenas ter a casa. O trabalho necessário não é só o trabalho da construção da casa, que nós dividimos em 3 partes principais. Parece que para você ter um trabalho bem feito, além da produção, nós temos que ter uma administração. Bom, se isso é verdade, há um trabalho administrativo que faz parte do nosso compromisso. O escopo, então, que eu pinto aqui de cinza, é composto por um trabalho tangível e um trabalho não tangível. Ele existe, mas você não consegue ver ele acontecendo, porque ele não sobe paredes. Agora, esse trabalho de administração, ele poderia ser dividido em planejamento, supervisão, controle de turma, compras. Então, isso sendo verdade, nós temos várias partes compondo a administração. A estrutura começa a ficar mais clara em forma de árvore invertida. Nesse caso, a casa, eu posso dizer que tem, a grosso modo, 3 grandes partes: chão, parede, telhado. A piscina, 2 grandes partes, de dentro e de fora. Parte de dentro, parte de fora. A churrasqueira, 2 grandes partes, a parte de cima e a parte de baixo. E essa técnica de ir decompondo em função de produção, é importante chamar a atenção, nos leva aos componentes que eu vou pintar de cor de abóbora. Esses componentes de cor de abóbora, eles são os menores componentes que nós temos na nossa estrutura. Não importa a ordem que eu arrumar esses componentes, desde que eu faça esses componentes, eu terei chegado e atingido o objetivo, que é produzir a casa feliz. É claro que esses azuis e verdes são elementos que me ajudam a classificar.
Então, a estrutura analítica do projeto representa todo o trabalho tangível e intangível. É hierárquica, por conta de ser uma árvore, digamos assim. Inclui todo o escopo do projeto. Vamos ver se eu incluí tudo mesmo? Não falta nenhum pedacinho, nenhum abóbora aqui. Temos tudo que é necessário. Com essa técnica, podemos apresentar para a equipe de construção, e a equipe de construção dirá assim: não falta nada. Bom, se não falta nada, está pronto. Mas não tem só a equipe de construção que participa. Talvez a equipe de manutenção participe também como envolvido. Lembra que tem que atender a todos os envolvidos. Se isso que eu estou falando é verdade, se a manutenção estivesse aqui, ela poderia dizer assim: onde está o manual de manutenção da casa? Manual de manutenção é papel. Papel a gente pode até dizer que é intangível, que não aparece nas paredes. Então vamos tentar aqui pensar: é intangível porque é um serviço e não produz nada, ou é intangível porque não aparece? Vamos definir aqui que é intangível porque não aparece. Bom, se o papel aparece porque é um relatório, então, além de casa, piscina e churrasqueira, talvez nós tenhamos que ter aqui uma tal de documentação. Então, tá bom, se isso é verdade, a documentação vai ser mais um pacote. Se é mais um pacote, é mais um trabalho. Se é mais um trabalho, eu pergunto: quais são as documentações necessárias? Alguém diria: bom, temos o manual de manutenção. Mas também tem o manual de operação, se tiver uma turma de operação responsável pela produção, pela continuidade do serviço, estiver presente. Se houver um jurista, pode ser que haja um documento legal da casa. Imagina que se nós temos a casa construída e uma boa administração, e dissermos assim: a casa feliz está pronta, e não tiver a documentação da prefeitura, ninguém pode morar na casa. Então não será projeto Casa Feliz, vai ser projeto Casa, ou Casa Infeliz. Por quê? Porque uma das necessidades não foi atendida, que é importante, existe a documentação. Se isso é verdade, repito mais uma vez, se isso é verdade, nós temos aqui mais 3 pequenos pacotes a serem produzidos. Não estava completo. Vamos submeter isso, então, ao pessoal de marketing. O pessoal de marketing não entende nada de casa, mas entende que se não tiver um plano de marketing, esse plano é tangível ou intangível. Se considerarmos que ele produz alguma coisa e é tangível, então é um papel. Se é um papel, então temos documentação, plano de marketing. Plano de marketing. Quantos envolvidos tiverem, quantos envolvidos teremos que consultar, ou envolver, né? Para que eles possam mostrar que nós não esquecemos nada. É claro que, dentro da redação do escopo, plano de marketing, documentação, provavelmente está escrita. Mas se não tiver escrito, é um excelente momento, a técnica nos permite rever essa informação. Voltando, todo o escopo do projeto. Decompõe o escopo dividindo o trabalho em produtos, deliverables. Então, todos os quadradinhos que estão aqui, que não são cor de abóbora, são partes classificatórias. E por último, os pacotes de trabalho. Por último, então, tá bom, os cor de abóbora são os pacotes de trabalho. Não importa a classificação, contanto que eu os faça todos, eu vou chegar ao projeto. Se isso aí que eu estou falando é verdade, eu posso fazer o seguinte: eu posso copiar isso aqui
e dizer que, se eu fizer isso, eu atendo o meu projeto. Copio. Então, se eu fizer isso, se eu fizer isso, eu atendo o meu projeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenho 15 coisas a produzir. 15 subfornecedores, 15 fornecedores, 15 contratos, 15 equipes para produzir e 15 responsáveis de cada um. Eu não sei se eu classifiquei eles assim, como casa, piscina e churrasqueira. Porque eu poderia classificar eles ou agrupar eles de outra maneira. Eu posso agrupar eles assim. Não sei bem que maneira é essa, mas eu poderia agrupá-los assim. E eu teria uma outra estrutura. Esses todos aqui estão amarrados dessa forma. E esses novos elementos classificatórios, que eu vou pintar agora de uma outra cor, poderiam estar amarrados a uma estrutura bem diferente daquela que nós conversamos inicialmente. E eu repito, não importa, contanto que nós tenhamos de forma clara a produção de todos esses elementos cor de abóbora, eu poderia dizer que a estrutura nova é uma estrutura não ligada à produção, e sim uma estrutura ligada a fornecedores, por exemplo. Arrumando isso aqui. Poderíamos ter uma estrutura ligada a fornecedores. Os mesmos pacotes que nós identificamos na produção podem ser rearrumados e vão com certeza produzir o mesmo projeto chamado Casa Feliz, porque todos os trabalhos juntos vão convergir para o mesmo resultado, quer seja na sua classificação por produção, quer seja na sua classificação, nesse caso ilustrativo aqui, por fornecedores, por função. Então, os últimos pacotes são aqueles que produzem. Podemos apresentar o processo de produção por ciclo de vida, de várias maneiras. E, importante, cada pacote, cada elemento é chamado de pacote, ou são designados por substantivos, ou são objetos, são concretos, são substantivos, são elementos concretos. Então, verbos ou desenvolvimento ou construção, nós temos sempre o nome do pacote ou do produto sempre ligado a uma coisa bem definida, bem noun, né? Bem substantivo. Aqui um exemplo onde o projeto é dividido em fases
de vida, as fases são em entregas, e as entregas são entregas menores, e as entregas são divididas em pacote. O último pacote é o elemento mais importante. Temos um software que faz com o Project o apoio para a construção de quadradinhos. Nesse caso aqui eu usei o aplicativo Paintbrush. E a gente consegue apresentar a ideia. Mas depois de montada essa ideia, ele não vai sozinho para o Project. Nós temos que pegar essa ideia e escrever linha a linha essas informações, estruturando essas informações no Project. O aplicativo que é o WBS Chart Pro, que está dentro do DVD fornecido com o treinamento, é na sua versão teste, ele faz essa migração. O Mind Manager também é um outro aplicativo que faz essa integração. A apresentação lúdica da estruturação transformada direto para a ferramenta no modo da EAP. Ainda ilustrando sobre estruturas por equipamento, máquina 1, máquina 2, ou pelo processo de produção do equipamento. Isso fica à mercê da necessidade do projeto. Por exemplo, eu posso querer mostrar resultados de desempenho e entregas pelas máquinas que eu produzo. Eu fui contratado para fazer a implantação da máquina 1 e da máquina 2. Se eu estruturar dessa maneira, com as informações das partes, eu digo o quanto a máquina 1 está pronta, ou andando, ou faltando. Se eu estruturar assim, eu não tenho uma resposta imediata de o quanto a máquina 1 está, mas eu tenho uma resposta imediata de o quanto a turma de isolamento está. Está com toda a máquina 1 isolada, mais metade da máquina 2, eu estou, digamos assim, com 75% do isolamento pronto. E quanto da máquina 1? Bom, da máquina 1 eu tenho 100% disso, 50% disso e 30% disso, e eu não consigo definir o percentual nessa estrutura. Nessa eu consigo. Então a nossa ferramenta ela tem que permitir que nós mostremos estrutura da casa feliz de um jeito ou do outro. Nós vamos trabalhar isso aí. Algumas regras para entender melhor a montagem de uma EAP. Claro, vamos decompor de cima para baixo, começando com o projeto e detalhando ao menor nível que nós pudermos e for adequado. Cada decomposição deve contribuir, ou seja, não vamos decompor uma coisa numa coisa extra que não existe. Todas as partes contribuem para o todo e não aparece uma parte fragmentada que não tem razão de existir. Nome dos elementos decompostos de forma clara e concisa, objetiva, curta, ainda na forma de substantivo. Substantivo comum concreto, até substantivo comum concreto. Regra do 880 é, temos que trabalhar com pedaços que estejam mais ou menos do mesmo tamanho e que atendam a um princípio que nós vamos ver na aula 4, na unidade 4, em termos de produção. Amarrando então ao período de avaliação. Temos que ter pedaços que estejam construídos e prontos dentro do período de avaliação. O que seria isso? O período de avaliação é... Deixa eu preparar aqui. Se nós temos um projeto que dura esse tempo todo e vamos medir quando estiver na metade, vamos medir quando tiver 25% e vamos medir com 75%,
Se nós temos coisas a fazer, essas coisas não deveriam ser, cada uma das coisas, né? Não deveriam ser maior ou deveriam caber, estar contida dentro dos períodos. Essas coisas deveriam estar mais ou menos desse tamanho de produção. Por quê? Porque nós estamos administrando a produção, a coisa que está sendo produzida. Nesse dia, vamos perguntar: o que você já fez? E vão responder: esse e esse. E vamos perguntar: nesse dia, o que você já fez? E vão responder: esse, mas eu não acabei esse. Eu só fiz metade. A outra metade provavelmente vai vir para cá. Bom, vai vir para cá, mas eu garanto que quando eu perguntar o que você fez, essa parte aqui terá que ter terminado. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa aqui pode não ter acabado. Então, o controle fica melhor. Imaginemos uma condição que não atendesse essa regra. Imaginemos uma condição em que fosse assim: a vida do meu projeto está aqui. Vou medi-lo no começo, no fim, no meio e a 25,75. Mas se os meus pacotes, se as minhas entregas são muito grandes, olha o que pode acontecer, vou fazer só com um. A pergunta é: o que você já fez até aqui? É claro que não foi tudo, mas podem dizer: bom, nós fizemos isso aqui. Logo, está faltando o que falta. Nós podemos perguntar: o que você já fez aqui? E alguém pode responder: bom, nós fizemos até aqui. Logo, a última pergunta é: o que vocês fizeram aqui? Provavelmente acabaram. Então, já fizeram aqui, provavelmente acabaram. E nós podemos ter a seguinte surpresa: bom, não acabamos não. Bom, não acabou não. Como é que é possível se faltava só um pedacinho e estava tudo indo bem? Não, estava tudo indo bem, mas a gente precisa de mais um tempo. Quanto tempo você imagina? Mais isso? Não. Mais isso? Mais isso? Não. Mais isso? Não. Mais isso? Não. Repetindo. Mais isso? Mais isso? E alguém diz: mais isso. Ora, se estão precisando de mais isso, é porque não estava faltando só isso. Ou seja, quando informaram que esses dois verdes estavam prontos, na verdade não estavam prontos. E você imaginou que faltava só isso. Agora você sabe que a verdade é que falta muito mais do que se disse. Usando a técnica de regra do período de avaliação, nós vamos ter um controle maior. Logo, no planejamento, os pacotes têm que seguir
uma técnica de decomposição. Tem que seguir algumas regras, e essas regras estão sendo apresentadas e são válidas. Regra do pai com muitos filhos significa que você estaria decompondo um produto em muitos pedaços pequenos. E se nós lembrarmos que nós prevemos responsável, e se esse projeto tiver muitos pedaços pequenos, para entender como está o projeto, teremos que conversar com muitos responsáveis. E existe uma teoria de que quando existe muita gente numa reunião, quando existe muita gente envolvida, é muito pouco provável que se chegue a uma conclusão ou uma consolidação rápida. Do mesmo modo que é uma regra que deve ser seguida, que é o pai com filho único. Quando você decompõe alguma coisa em alguma coisa, a decomposição de alguma coisa gera no mínimo 2 pedaços. O pai gera no mínimo 2 pedaços, 2 filhos. Então essas regras são importantes e nós vamos atentar para elas quando formos fazer o nosso trabalho prático na ferramenta. Nem sempre conseguimos detalhar todas as fases do projeto, porque não conhecemos todas as condições do projeto. Por exemplo, fases do projeto estão ligados a ciclo de vida. Vamos falar sobre isso no próximo item da nossa unidade.